de carreira. Tá? Muita gente, diria que a grande maioria, tem uma concepção de que finalizando a universidade, obtendo o diploma, está pronta para ir para o mercado, vai conseguir um emprego na área, conseguir um emprego na área, vai evoluir, e que as coisas vão acontecer meio que de forma por osmose, né? Que as coisas vão automaticamente surgir, mas não é tão assim. Como nós viemos falando desde o semestre passado até esses últimos 2 encontros, há maneiras de otimizar as nossas chances. Se nós podemos nos tornar diferenciados, por que não fazer? E a intenção de hoje é justamente essa, é de alguma maneira auxiliá-los a entender qual é o plano que vocês querem para a carreira de vocês, qual é a ideia, o que vocês têm enquanto objetivo profissional. Tá? E estamos no momento ideal para fazer isso, que é o momento onde nós estamos em curso. Tá? É o momento em que nós temos o suporte dos professores, em que nós temos o know-how dos professores nos dando apoio, é o momento em que nós temos a possibilidade de estagiar nas áreas para redesenhar o nosso plano, caso uma das áreas chame mais atenção do que outra, e vocês descubram algo diferente. Então, é o momento ideal e por isso eu quis fechar com esse material. E aí, como sempre, a gente conta a história, né? Na semana passada acabei não contando, fui abordado por algumas pessoas que sentiram falta e hoje eu vou trazer uma outra história para a gente entender como um plano de carreira pode mudar a vida de alguém. Tá? Eu vou falar de uma pessoa que é filha de um queniano com uma americana, tá? É nascido no Havaí. Após o nascimento, esses pais se divorciam. Pós-divórcio, essa pessoa vai residir na Indonésia com a sua mãe. Após um período, vai residir com os avós no Havaí. Quando completa 12 anos de idade, ela volta para os Estados Unidos para ver o pai. E aí esse pai, logo em seguida, falece em um acidente de carro. E aí você já começa, pô, professor, só traz história trágica, né? Mas a gente sabe que no final sempre há grandes reviravoltas. E aí percebam aqui um primeiro recorte de que há uma família e de que há um contexto que, em uma primeira vista, né, olhando de forma superficial, dá uma impressão de que seja um contexto difícil, né, cujas oportunidades se tornem mais escassas, tá? Mas esta pessoa consegue se formar em 2 universidades, primeiro em ciência política pela Universidade de Colômbia, posteriormente em direito pela Universidade de Harvard. Durante o curso de direito conhece uma outra pessoa, se afeiçoa, começam a namorar e se casam. Pós-universidade, ela vai trabalhar como organizador comunitário, o que dentro do nosso país aqui seria um educador social, né? Alguém que trabalha na área social auxiliando ali, né? Atendendo diretamente a população que está em vulnerabilidade. Se torna professor e atua também como advogado, uma das formações que ele obteve. Ele atuou em alguns cargos públicos, né, após essa jornada. E em fevereiro de 2007, ele ele venceu a Hillary Clinton nas prévias do partido. Tá? Acho que agora vocês já sabem de quem eu estou falando, mas vou tentar manter o mistério. Em 2009, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz pela redução do estoque de armas do país no qual ele reside e também por ações voltadas à busca pela paz, né, entre o país em que ele reside e outros países. Posteriormente, ele conquista a eleição e se torna presidente dos Estados Unidos, tendo uma reeleição vitoriosa, presidindo o país de 2004 a 2012. Né? E aí agora eu acho que vocês já sabem de quem a gente está falando. Ficou bem fácil. Né? A gente está falando aqui do Barack Obama.
Por que eu decidi contar essa história para vocês? Percebam que, como já mencionado, era alguém que tinha tudo para não ter este sucesso. Ele teve o cargo, alguns dizem que o cargo de maior poder no mundo. Há quem questione, mas convenhamos que presidir os Estados Unidos é, de fato, uma enorme conquista. Presidiu a maior ou a segunda maior economia do mundo. E qual foi o diferencial, o que fez com que, de alguma maneira, ele galgasse todos os espaços? Percebam que ele vem de uma família, passa por um divórcio, perde o pai aos 12 anos, tem ali, após a formação, alguns cargos de base, não diretamente ligados à área, porém, que o propiciariam um caminho dentro da política, e vai galgando espaços, Eu pulei algumas etapas aí, mas ele foi senador, ele teve uma carreira política, ele construiu uma carreira política até chegar à presidência. O que define esse sucesso é o que a gente vai aprender hoje. É o plano de carreira. É aquilo que ele fez, as escolhas que ele traçou, os desafios que ele aceitou, aquilo que ele deixou de obter em prol do futuro que ele desejava. Percebam que ele tem graduações que o direcionam para isso, direito, obviamente, pela necessidade de compreender toda a Constituição do país, as legislações, todo o cenário no qual ele ocuparia, ou no cargo que ele ocuparia, ciência política, para ensiná-lo justamente quais são as possibilidades, como se relacionar, quais são os caminhos para que os projetos fossem viabilizados, para que as questões que ele construísse fossem, de fato, adiante. Tá? Então, ele se preparou para isso. Ele sai da universidade e vai atuar como organizador social, o que nós aqui temos como orientador social. Ciência política, para ensiná-lo justamente quais são as possibilidades, como se relaciona. Estou dobrando o áudio aí. Fui eu que errei, desculpa, viu? Não, tudo bem. E aí o que acontece é o seguinte, ele sai da universidade já preparado, já com uma bagagem teórica, é o que dentro das competências a gente vai chamar de conhecimento, e com esse conhecimento ele vai atuar em 3 profissões que, à primeira vista, podem parecer desconectas, no entanto, quando a gente aprofunda, nós percebemos que elas fazem total sentido. A atuação como orientador social, ela o coloca em contato direto com a vulnerabilidade, com as questões que o país não consegue resolver, com aquela população que não tem direitos. Há dentro de um código uma tipificação que define que aquelas pessoas têm, sim, alguns acessos, mas na prática, vivenciando aquele cenário, percebe-se que nem todos os direitos atingem as populações que deveriam. E aí, vivenciando isso, ele conhece, ele tem a realidade ali. Como professor, ele fomenta o aprendizado, ele constrói conhecimento, ele troca, ele articula, ele começa também a levar essa reflexão ao outro público, algo extremamente importante, principalmente do ponto de vista da oratória, do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista do raciocínio, e a função de advogado, que é, obviamente, o contato com a legislação, o contato com os códigos normativos, que lá é diferente daqui, mas preparando ele justamente para a outra parte que ele encontraria na profissão. Então percebam que à primeira vista parece que ele está num caminho oposto, mas na realidade ele está acumulando experiências que farão dele uma pessoa capacitada e completa para aquela função. E aí eu não entro no mérito se ele foi um bom ou um mau presidente, porque futebol e política a gente tem que falar com muita calma e falar com muito cuidado. Mas o fato é que ele atingiu a posição que ele queria. Ele chegou à presidência dos Estados Unidos.
né? E percebam que ele construiu isso degrau a degrau. Né? Então dá para perceber que, assim como nós, a vida dele não foi fácil, mas que a cada passo da trajetória dele houve um caminho, ele foi guiado em direção ao que ele buscava, ao que ele queria. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Sei que a grande maioria nem sabe ainda, ou não tem consciência, ou não parou para pensar aonde gostaria de chegar. Mas a minha ideia é justamente essa. Né? Dentro da graduação, vocês descobrem que é um mundo muito maior do que vocês imaginavam. Então, eu entro para a psicologia pensando que eu atuarei na área clínica, porque eu vi o Freud, eu vi os filmes lá, eu vi o seriado, eu vi... Então eu tenho aquela concepção, eu entro no direito porque eu vejo os filmes, eu vejo lá a defesa, a acusação, ou eu penso em me tornar juiz, e eu entro e vejo que há um mundo muito maior. Engenharia, a mesma coisa. Em todas as áreas a gente tem uma surpresa muito boa, porque a gente descobre que há um caminho, né, há um leque de oportunidades muito maior do que aquele que nos trouxe ao curso. E aí surge também uma outra questão. Quanto mais oportunidades, mais difícil fica a escolha. Quanto mais oportunidades, mais perdidos nós tendemos a nos tornar. E aí, quando a gente fala em plano de carreira, a gente precisa justamente descobrir qual é o nosso caminho. Porque senão a gente vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, volta para trás, e aí a gente fica ali naquele movimento de patinar, né? E a ideia aqui é que a gente consiga caminhar adiante, tá? Dessa forma fica muito fácil entender, né, para que de fato serve esse plano de carreira. O principal objetivo dele é acompanhar se você está em direção dos seus objetivos ou não. E a ideia é que nós tracemos esses objetivos juntos hoje, tá? Então não se preocupem por neste momento não terem clareza de qual é o objetivo de vocês. A gente vai falar um pouco mais a respeito, mas entendam que aqueles que de fato se interessarem por isso terão esse plano como um guia. Vocês precisam retomá-lo para acompanhar se você está realmente indo naquela linha ou não. Não façamos como no ano novo, que a gente pega uma meta específica e aí essa meta no dia seguinte vai para a gaveta, e aí só no final do ano que vem a gente retira ela da gaveta e vê que não cumpriu, e ok, mantém essa mesma meta para o ano seguinte, e assim vamos seguindo a vida com a mesma meta por 50 anos. Não é isso. Aqui a gente quer algo concreto que vá nos colocar no local em que a gente deseja. Tá? E aí, dessa forma, a gente vai ajustar o caminho no decorrer do prazo. Por que ajustar? Nossas opiniões mudam, nossos interesses mudam, nossos desejos mudam, as condições mudam, tá? Vemos isso com o que aconteceu na pandemia. Quantos de nós não foram pegos de surpresa e acabamos nos sentindo aí, em dado momento, obrigados, coagidos a mudar totalmente a nossa rotina, a rever nossas rendas, a rever nosso padrão de vida por conta da pandemia. Esse é um exemplo que nós estamos vivenciando hoje, mas há outros muitos exemplos rotineiros. É um filho que precisa de um tratamento, é um cônjuge que perde uma fonte de renda, é um carro que quebra, então a gente precisa, vez ou outra, ajustar isso. E nós falaremos de plano de curto, médio e longo prazo, justamente prevendo estes imprevistos. Tá? O terceiro aspecto que nos traz ao foco, ao ponto pelo qual o plano de carreira deve ser construído, é que ele precisa estar no papel, tá? Ele precisa ser avaliado periodicamente. A minha ideia é que vocês acompanhem a nossa conversa e registrem, né, o que nós falarmos aqui, para que vocês periodicamente reavaliem. Não adianta eu registrar, eu ter uma concepção muito clara daquilo que eu quero, se aquilo não vira de fato algo pelo qual eu vou me cobrar. E aí é a meta pela meta, né? Nós já vimos isso em dado momento,
E aí não podemos viver naquela de se bater a meta a gente dobra, se não bater, ok, a gente tem que lutar para conquistá-la, tá? Ela é de fato um objetivo.